de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então você tem que saber qual é o caso de guerra declarada. E ele já dá aqui, ó, nos termos do artigo 84, inciso 19, você pode até colocar aqui, da Constituição Federal, tá? Então vamos lá. Em regra, o Brasil proíbe a pena capital, porém a doutrina enxerga 3 exceções. Quais que são as exceções? Guerra declarada, lei do abate, que é essa lei 7.565 de 86, no seu artigo 303, parágrafo 2º, anota isso daqui é uma exceção, precisa de autorização do presidente ou de pessoa por ele delegada, tá? Lei dos crimes ambientais, também está aqui, ó, lei 9.605 de 98, no artigo 24, anota isso daqui também, que é mais uma exceção, mas aqui, olha atenção para esse ponto, ela traz a pena de morte para pessoa jurídica poluidora. Então não é uma morte de uma pessoa em si, é uma morte de uma pessoa jurídica, mas a doutrina também traz isso como exceção. Mas vamos lá, guerra declarada, que é o mais perguntado, vamos dizer assim, em todos os concursos. Cuida da guerra legalmente declarada por ato presidencial, então o primeiro ponto aqui, ó, tem que ser ato presidencial, muito cuidado nisso, mediante autorização ou referendo do Congresso Nacional. Precisa ter esse referendo. Então, um ato é do presidente, tem que ter o referendo do Congresso Nacional, beleza? Essas duas coisas são importantíssimas e é muito perguntada porque é detalhe. Então, precisa do ato presidencial e precisa da autorização e referendo do Congresso Nacional. A pena de morte, no caso de guerra declarada, se dá por fuzilamento. Então, esse é o modo, não tem cadeira elétrica, não tem choque, não tem enforcamento, é fuzilamento, tá? Vamos aqui, ó, atenção, pode haver um conflito, atenção, conflito armado, guerra urbana ou qualquer outra perturbação que não configure uma guerra no termo constitucionalmente estabelecido, não admite pena capital. Por que isso está colocado aqui? Porque não dá para justificar uma pena de morte por conta, por exemplo, do que aconteceu no Rio há pouco tempo, da intervenção militar que aconteceu lá no Rio nas favelas. Não dá para você entrar lá e falar assim, olha, vai ter pena capital agora porque aquilo é um conflito armado, aquilo é uma guerra, tá tendo uma guerrilha urbana ali. Não é, tá? A guerra ela precisa ser legalmente declarada por ato presidencial, mediante autorização e referendo do Congresso Nacional. Lembra sempre disso, para você não cair nessas pegadinhas. Então, conflito armado, guerrilha urbana ou qualquer perturbação que não configure guerra nos termos constitucionalmente estabelecidos não admitem pena capital. Deu para entender isso? Ficou claro? Então, beleza, vamos para o próximo item. Essas aqui são as exceções, então, no caso de guerra declarada. Então, admite pena de morte no Brasil? Não admite pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí, se você quiser falar que a doutrina ainda enxerga 3 exceções, você vai poder falar sobre a lei do abate, a lei de crime ambiental e, no caso constitucional da guerra declarada, tá?